Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui no programa Pontuando, nesse podcast, nós vamos falar de uma publicação de uma matéria no Medium e na área de tecnologia, e o título, que não coincide com o título que eu coloquei aqui no vídeo, porque ele é muito extenso, diz o seguinte: entrei na Dark Web e me arrependi instantaneamente. Acessando as partes proibidas da World Wide Web, quer dizer, a www, né? Apenas para perceber a depravação que padece a humanidade. Quem escreveu isso aqui é Kallol Mazumdar. Parece ser um rapaz. Esse nome Kallol eu confesso que não conheço. Aqui no final deve dar alguma característica dele, eu vou até lá para ver. Característica de titulação, né? Quem é ele? Se ele é apenas... por acaso não fala quem é o rapaz, não. Não, diz sim. Ele é um escritor, ele é um poeta, fotógrafo e escritor, e ele faz trabalho freelancer. Tem inclusive aqui um e-mail, kmazumdar, esse Zumdar é com M, 802@gmail.com. Ele tem outras reportagens aqui. Bom, então o Medium é uma plataforma que você tem algumas matérias que são gratuitas e outras você tem que assinar. Então eu vou ler a reportagem, que parece muito interessante, desse rapaz, que é um publisher aqui, né? E começa assim: ultimamente eu tenho feito muitas loucuras e hoje não posso ter feito as coisas mais malucas possíveis, ou seja, eu acessei a Dark Web. Muitos de vocês podem estar familiarizados com o termo, mas ainda assim, para aqueles que estão ouvindo esse termo pela primeira vez, a Dark Web é uma das partes da Deep Web. Olha bem, existe a Deep Web, que é a web profunda, e a Dark Web é uma parte da Deep Web. Para saber sobre Dark Web, você precisa de algum conhecimento básico da Deep Web. Independentemente disso, a Dark Web é um ecossistema digital secreto, difícil de rastrear e criptografado na internet, cheio de criminosos e infestado de cartéis de drogas, organizações terroristas sancionadas pela ONU, dissidentes políticos, jornalistas anônimos e espiões do governo. Ele não fala de qual governo. A Dark Web versus a Deep Web é um título, um subtítulo aqui dentro da reportagem. Deep Web é 95% do conteúdo da internet que não é indexável pelos mecanismos da pesquisa ou tem um estranho redirecionamento de conexões e túneis de entrada em várias camadas antes de chegar a um servidor. Muitas vezes são indicativos de redes privadas que operam de um lado para outro por meio de redes pontes exclusivas. Esses servidores são operados de forma privada, geralmente com interface de usuário, com pouca memória e também possuem determinados códigos de entrada antes de fornecer acesso aos seus servidores. A Dark Web compreende 5% da Deep Web e é o seu ponto fraco. É o local de atividades ou serviços criminosos secretos que não existem nos níveis superficiais, mas sim na base inferior. Os sites Dark Web são feitos com chaves criptográficas, tornando-os difíceis de serem rastreados por quaisquer entidades ou organizações. Para ser mais preciso, é um lugar para pessoas que têm instintos criminalistas ou permitem a perpetração de crimes, ou um espaço para acesso a todas as atividades moralmente depreciativas, como ordenar um assassinato de alguém, acessar pornografia de abuso, incluindo pornografia de menores,
Venda de dados pessoais, conta PayPal, notas falsas em dólares americanos. Acessar salas de bate-papo que apresentem sangue explícito ao vivo, também conhecidas como salas vermelhas. Todos os tipos de drogas, também conhecidas como Torch Cart. Para contratar hackers profissionais para hackear contas de mídia social. Contratar invasores de DDoS, invasores de malware que roubam dados de computadores, ou comprar softwares spyware ou bloatware sofisticados em termos de execução de ações nefastas. Eu nem sei o que é isso. Todo acesso privilegiado a esse buraco de merda é feito por meio de pagamento, que muitas vezes é feito via criptografia e nenhum outro meio de transação. URLs da Dark Web. Ao contrário dos URLs tradicionais, que são formados por palavras coerentes e bem formuladas, os URLs da Dark Web geralmente possuem letras, caracteres e até números para acomodar a acessibilidade dos servidores. Cada organização jornalística tem uma página clone da Dark Web que apresenta peças proibidas longe do que poderia ser acessado na superfície. Mas a maioria dos principais sites de notícias tem uma versão espelhada da Dark Web de seu site para surfistas anônimos que podem acessar os cantos da internet enquanto mantêm o anonimato. Quando eu estava navegando, hoje descobri que o Guardian e o New York Times têm seus sites com URLs diferentes na Dark Web. Existem organizações jornalísticas mais flagrantes e radicais na Dark Web que não se intimidam em compartilhar memes muito inapropriados em linguagem grosseira, o que teria levado a um clamor se isso fosse feito na superfície da web. Como acontece com muitas URLs da superfície da web, sempre vemos que o URL termina com o .com ou o .org, mas na Dark Web é .onion, a palavra onion. Mecanismos de pesquisas na Dark Web é um outro subtítulo, aliás, onde você pode encontrar os sites de Dark Web. Você pode usar mecanismos de pesquisas como Onion Search, Torch, DuckDuckGo e Tor Gateway. Esse último aqui é completo, é DuckDuckGo e Tor Gateway. Não, desculpa, não. Vou repetir, Onion Search, Torch, DuckDuckGo, seria uma outra vírgula, e o final, o último, Tor Gateway, para acessar sites.onion. No DuckDuckGo, por exemplo, certifique-se de ativar o botão de opção cebola. Há também, Onion em inglês é cebola, né? Há também Hidden Wiki, Candle e Dark Search. Cada um desses mecanismos de pesquisa possui páginas indexadas. A maioria dos resultados de pesquisa geralmente leva a mais links e você obtém acesso às opções de servidores desejadas. Eu estou lendo isso aqui, mas eu espero que nenhum de vocês acesse isso. O que você precisa para acessar a Dark Web? Ou seja, não faça isso que está dizendo aqui. A Dark Web pode ser acessada via Tor, também conhecido como The Onion Router, ou Router, que começou no Laboratório de Pesquisas Naval dos Estados Unidos para proteger dados confidenciais dos Estados Unidos de um lado para outro por meio de uma conexão de internet que possui múltiplas criptografias sobrepostas na camada do aplicativo da pilha de comunicação. Você vê que isso aqui é uma linguagem bem dentro de quem entende bastante de internet, né? Você pode baixar o Tor aqui, é um ponto onde você pode baixar, não baixe, até porque isso não está visível para você. Ele usou várias sobreposições que criptografam a rede com várias camadas de um onion. Mais tarde, porém, este navegador se tornou um código aberto e então veio para o projeto Tor, que é uma versão atualizada do Tor, Tor com T-O-R, tá? Tornou-se um centro de pesquisa para a segurança do Tor e encorajou hackers na rede Tor
para procurar brechas nas múltiplas retransmissões que o Tor executa. Como funciona o Tor? O Tor funciona abrangendo mais de 7.000 servidores de usuários anônimos e lança uma conexão de acesso a múltiplas redes de retransmissão que aparecem como números aleatórios ROC-POC antes de enviá-los ao site Onion. Quando a conexão é refletida, cada um específico que foi criptografado, um retransmissor aleatório enviará a solicitação de conexão ao servidor. Existem 3 tipos, bem como níveis que podem ser alcançados através do Tor em termos de segurança. Ponto 1. Simplesmente usando o Tor. Esse recurso, como o nome sugere, consiste apenas em baixar o Tor de seu site oficial e navegar após conectar a rede Onion. É constante e fácil, fornece anonimato, mas recentemente houve notícias sobre violações também nessa rede de transmissão. Para ficar mais seguro, você pode tentar o segundo método, que é o método 2, use Tor com o VPN. Além de usar o Tor, você também pode usar uma VPN de uma empresa de renome que irá aumentar a criptografia. Além disso, as VPNs têm seus túneis, ocultação e proteção de fios. Olha bem, se você não sabe o que é um VPN, eu fiz uma pausa aqui na gravação só para ver isso aí. Se você for lá na Wikipédia, está escrito assim: o VPN é uma rede privada virtual, do inglês Virtual Private Network, né? E é uma rede de comunicações privada construída sobre uma rede de comunicações pública. O tráfego de dados é levado pela rede pública utilizando protocolos e padrões não necessariamente seguros. Mas eles aconselham a você usar a VPN. O serviço de VPN usa criptografia para proteger sua conexão com a internet contra um acesso não autorizado. Ele também pode atuar como um mecanismo de desligamento, encerrando programas pré-selecionados em caso de atividades suspeitas na internet. Isso diminui a probabilidade de os dados serem comprometidos. Bom, então agora eu vou voltar para a leitura aqui. Você já sabe, ou pelo menos tem uma ideia do que é VPN. Claro que para você instalar uma VPN no seu computador, você tem que ir na web. É preferível que você consulte alguém que saiba mexer com isso, mas você pode fazer diretamente na web. A terceira, ponto 3. Use Tor com Tails. Tails é um sistema operacional ativo que fornece sessões únicas e remove todos os vestígios de atividade do sistema. Muitas vezes ele é inicializado em um pendrive, mesmo usando em USB, e seu acesso até então à internet é feito através do Tor Onion Connection. Ele serve como uma ótima ferramenta para pessoas que desejam anonimato completo na web, apoiado no Snowden Tails, que está mudando a maneira como vemos e entendemos os sistemas operacionais e a conectividade com a internet. É um freeware e está disponível para download. Bom, a Dark Web mantém o anonimato. O outro subtítulo: por mais que a Dark Web pareça ser um espaço inseguro, é um centro para jornalistas, dissidentes, investigadores, espiões e muitas pessoas que não podem dar-se ao luxo de revelar o seu verdadeiro eu. Vários órgãos de imprensa operam aqui e escrevem peças semelhantes a qualquer página. Os poucos anúncios nos portais de pesquisa, no entanto, estavam relacionados com atividades criminosas e ordens de reserva que promovem sentimentos criminalistas. O anonimato é bom? É, mas o manto do anonimato não justifica certos erros que têm consequências de longo alcance. Outro subtítulo: problema com as Dark Web. Antes de responder aos problemas, deixe-me fazer uma pergunta. A Dark Web é legal? Para começar, essas páginas escapam da indexação dos motores de busca da Surface Web. Estão na rede em um servidor que não é fácil de encontrar. Você tem o direito de ter suas coisas na internet. O que você não tem direito de fazer é cometer crimes ilícitos, né? Aliás, são ilícitos porque são crimes, filmar vídeos sádicos, incluindo atos de estupro,
abuso, tortura, assédio e coisas sexuais que sejam animalescas e brutais. Vídeos de corpos sendo abertos para pós-mortem em necrotérios, essas coisas indecentes, horríveis e repugnantes. Isso é o que me abalou profundamente, diz o autor da reportagem. Existem convites abertos para comprar coisas que estão sendo vendidas como cartões de crédito genuínos de alguém, contas bancárias, contas PayPal, moedas digitais, notas falsas, compras de serviços de hacking, etc. Demais. Isso só me faz questionar a humanidade e existem as chamadas salas vermelhas e fóruns que permitem que essas atividades sejam transmitidas ao vivo com pessoas pagando para assisti-las. Isso é péssimo. Mas o lado bom é muito difícil de ver por aqui. Apesar de algumas boas páginas que expõem detalhes críticos da brutalidade governamental ou dos seus planos de manipulação, isso parece uma coleção de todas as coisas que privam a humanidade de substância. Há coisas que vi sobre as quais não posso falar e só podem ser acessadas por meio de um navegador protegido. Acho que o objetivo de escrever esse artigo é conscientizar as pessoas de que tal coisa existe e visualizar com seus próprios olhos que é isso que nos tornamos coletivamente. E isso é muito triste. É preciso, né, agora sou eu que estou falando, é preciso que as pessoas saibam que existe isso para saber o nível, o submundo da maldade humana. Apesar de que existem, nessa Deep Web, existem informativos e páginas de jornais conhecidos que têm sites e figuram lá dentro, vamos dizer assim, eu não sei nem as palavras que eu devo usar, mas que tem páginas lá dentro, tem locais lá dentro, apesar disso, e que trazem outros tipos de informações esclarecedoras, você estaria submetido a um sem número de coisas que você não vai visitar se você for uma boa pessoa. Mas são coisas comprometedoras, são coisas baixas, né? Talvez um jornal, pelo seu profissionalismo, ele tenha de caminhar ali na Deep Web ou nessa Dark Web, talvez até para ter notícias mais fidedignas ou contato com pessoas que não podem aparecer à luz do dia, mas que trazem informações fidedignas. Digamos que eles tenham esse mecanismo de saber a fidedignidade dessas pessoas. Mas você está contactando com um lixo desnecessariamente, né? Isso é muito triste. Infelizmente, a gente tem que saber que existe, até para se preparar. Bom, então, esse é o final dessa reportagem. É apenas para que a gente saiba o que nos espera. Nessa reportagem aqui, ele não explicou exatamente o que é a Deep Web. Então, eu fui aqui num site chamado Casper. Eu tenho a impressão que é Kaspersky, que é o nome. E ele explica aqui o que é essa surface, né? Esse Kaspersky. Definição de Dark Web. A Dark Web é o coletivo oculto de sites da internet que só pode ser acessados com um navegador de internet especializado. Ela é usada para manter atividades anônimas e privadas na internet, algo que pode ser útil em contextos legais, mas também nos ilegais. Embora algumas pessoas a utilizem para evitar censura do governo, sabe-se que ela também é empregada para atividades altamente ilegais. Bom, o que é então o Dark Web? Deep Web é a web de superfície. A web de superfície é essa que nós estamos transitando. Mas a internet possui milhões de páginas da web, bancos de dados e servidores que funcionam 24 horas por dia. Mas a internet chamada de visível, também chamada de web da superfície ou aberta, que são os sites encontrados em mecanismos de pesquisas no Google, no Yahoo, etc., é somente a ponta do iceberg. São inúmeros os termos que circundam a web invisível, mas vale a pena conhecer as diferenças entre eles caso você queira ir além do lugar comum. Eu espero que você não queira. Eu não tenho nenhuma vontade de conhecer isso. A web aberta ou da superfície é a camada visível,
Se continuarmos a imaginar toda a web como um iceberg, a parte aberta seria o topo do gelo que está acima da água. De um ponto de vista estatístico, esse coletivo de sites compõe apenas 5% do total da internet. Todo o resto é deep e dark. Bom, todos os sites normalmente voltados para o público, acessados através de navegadores tradicionais como Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, estão lá. Sites normalmente marcados como operadores de registro, .com, .org, e podem ser localizados facilmente com mecanismos de buscas populares. É possível localizar sites na web, na superfície, porque os mecanismos de buscas podem indexar a página através de links visíveis, um processo chamado de rastejar, devido ao fato de como os mecanismos de busca percorrem web como uma aranha. Agora, a Deep Web. A Deep Web fica abaixo da superfície e é lá que estão cerca de 90% de todos os sites. Essa seria a parte de um iceberg abaixo da água, muito maior do que a parte visível à superfície. Na verdade, essa web oculta é tão grande que é impossível saber exatamente quantas páginas ou sites estão ativos simultaneamente. Seguindo com uma analogia, grandes mecanismos de busca seriam considerados como barcos pequenos, capazes de apenas fisgar sites perto da superfície. Todo o resto de diários acadêmicos, a banco de dados privados e outros conteúdos ilícitos está fora do alcance. A Deep Web também inclui parte do que conhecemos como Dark Web. Embora muitos veículos de notícia usem os termos Deep Web e Dark Web sem distinção, a parte de Deep Web como um todo é completamente segura e dentro da lei. Então, olha bem, a parte do Deep Web como um todo é completamente segura e é dentro da lei. Entre algumas das maiores partes da Dark Web estão bancos de dados, conjuntos de arquivos protegidos públicos e privados que não estão conectados a outras áreas da web, apenas para serem pesquisados no próprio banco de dados. Intranets, que são redes internas de empresas, governos e unidades educacionais usadas para aspectos de controle e comunicação de forma privada dentro das organizações. Então, bom, isso aí é Deep Web. Essa parte é legal. Ela não está na superfície exatamente para não correr o risco de ser rastreada, porque ela está relacionada com governos, com instituições, com empresas, bancos, essas coisas. Caso você esteja se perguntando como acessar a Deep Web, é provável que você já a utilize diariamente sem saber. O termo Deep Web se refere a todas as páginas da web que os mecanismos de pesquisa não conseguem identificar. Os sites da Deep Web podem estar protegidos atrás de senhas ou outras paredes de segurança, enquanto outros podem simplesmente informar aos mecanismos de buscas para não pesquisar neles. Sem links visíveis, essas páginas mais ocultas são mais ocultas por outras razões. Na Deep Web como um todo, o conteúdo oculto é geralmente mais seguro e é legal. Tudo desde postagens de blogs em avaliação, novos designs de páginas da web ainda não implementados, até páginas que você pode acessar ao usar um serviço de banco virtual, faz parte dessa Deep Web. Além disso, essas páginas não apresentam risco para seu computador ou segurança no geral. A maioria dessas páginas é mantida oculta do navegador da internet para proteger informações de privacidade do usuário, como, por exemplo, contas financeiras, como dados bancários e de aposentadoria, contas de mensagens de redes sociais e e-mails, bancos de dados de empresas privadas, informações sigilosas da HIPPA, como documentação médica, arquivos jurídicos. Mergulhando ainda mais fundo na Deep Web, nos aproximamos um pouco dos perigos. Para alguns usuários, parte da Deep Web representa um meio de burlar restrições e acessar serviços de TV ou cinema que não são oferecidos em suas regiões. Outros querem fazer download de músicas pirateadas ou filmes que ainda nem chegaram aos cinemas. Na parte clandestina da web, você encontra conteúdos e atividades mais perigosos. Os sites do Tor, por exemplo, estão localizados nessa parte longínqua da Deep Web, que é considerada já a Dark Web, e só pode ser acessado por um navegador anônimo. A segurança no Deep Web é mais relevante para o usuário típico da internet
do que a segurança na Dark Web, uma vez que você pode acabar em áreas perigosas por acidente. Muitas partes da Deep Web ainda podem ser acessadas em navegadores comuns. É assim que usuários podem encontrar locais extremos o bastante e acabar em um site de pirataria, um fórum de opiniões políticas radicais ou vendo conteúdo perturbador e violento. Bom, então agora vamos falar da Dark Web propriamente dita, que é um percentual pequeno dentro da Deep Web. Da web toda, a Deep Web é 95%, 5% só que é a web de superfície, a Dark Web uma pequena parte lá no profundo da Deep Web. A Dark Web refere-se a sites que não estão indexados e só podem ser acessados por navegadores especializados, significativamente menor do que a web da superfície, né? A Dark Web é considerada uma parte da web, da Deep Web, pequena, mas uma parte. Ainda na nossa analogia dos oceanos, do iceberg, a Dark Web seria a ponta inferior do iceberg, a parte submersa. A Dark Web, no entanto, é uma parte bastante oculta da Deep Web, com a qual pouquíssimas pessoas vão interagir ou sequer ver. Em outras palavras, a Deep Web abrange tudo o que é além da superfície, mas ainda assim acessível com os programas de software corretos, e inclui a Dark Web. Detalhar a construção da Dark Web mostra algumas camadas importantes que criam um paraíso de anonimato. Sem indexação de páginas da web pelo mecanismo de buscas da superfície, o Google e outras ferramentas populares de busca não conseguem descobrir ou exibir resultados da página da Dark Web. Graças a Deus, né? Túneis de tráfego virtual através de uma infraestrutura de rede randomizada, inacessíveis por navegadores tradicionais devido ao seu operador de registro único. Além disso, ela é oculta por diversas medidas de segurança de rede, de firewalls e de criptografia. A reputação da Dark Web é frequentemente ligada a fins criminais ou conteúdos ilegais, além de sites de vendas onde usuários podem comprar mercadoria ou serviços ilícitos. No entanto, essa estrutura também é usada por pessoas que respeitam a lei. Essa eu não entendi. Quando se fala em segurança, os perigos da Dark Web são diferentes daqueles da Deep Web. Não é fácil esbarrar em atividades virtuais ilegais, mas essas tendem a ser mais extremas e perigosas se você as procurar. Antes que possam tratar das ameaças da Dark Web, vamos explorar como e os motivos pelos quais os usuários acessam sites. Olha bem, agora ele vai explicar como acessar a Dark Web. Eu não quero ler sobre isso, eu quero apenas ler uma parte aqui que ele está dizendo o seguinte, porque na realidade isso aqui é o Kaspersky é um sistema de antivírus, né? E ele está explicando aqui como você se proteger. Aí ele vai dizer aqui, só para a gente saber, é ilegal acessar a Dark Web? Olha, sendo diretos, né? Eles estão dizendo, não é ilegal acessar a Dark Web. Na verdade, alguns usos são perfeitamente dentro da lei e corroboram o valor da Dark Web. Na Dark Web, os usuários podem buscar 3 benefícios claros com seu uso: anonimato, serviços e sites praticamente irrastreáveis, capacidade de realizar ações ilegais para usuários e provedores. Se você tem essa oportunidade de fazer isso, eu sinceramente não sei por que não é ilegal. Mas não é ilegal, ou seja, não está previsto em lei. Então você pode tentar fazer essa porcaria. Dessa forma, a Dark Web atraiu muitas pessoas que de outra forma estariam em risco, revelando suas identidades online. Vítimas de abuso e processo, delatores e dissidentes políticos são usuários frequentes de sites ocultos, mas é claro, esses benefícios podem ser facilmente ampliados para aqueles que querem agir de forma dentro dos limites da lei e de outras formas explicitamente proibidas. Seria o caso, por exemplo, de alguns detetives, de alguns policiais, alguns órgãos governamentais, alguns agentes de inteligência de países. E esses caras, eles vão acessar lá, não será ilegal, até porque eles estão correndo atrás das ilegalidades. Quando vista por esse prisma, a legalidade da Dark Web é baseada em como você, como usuário, interage com ela. Você pode estar na via legal por muitas razões que não são importantes para a proteção da liberdade. Outras pessoas podem agir de maneiras ilegais para a proteção e segurança de outros.
vamos explicar esses conceitos em termos de navegador do Dark Web e os próprios sites. Eu não vou prosseguir porque o vídeo vai ficar muito longo e se você quiser, você procura aí para saber mais. Eu já acho que eu dei uma tinta mais ou menos do que significa, é coisa que a gente não tem no nosso dia a dia. Então, olha bem, você pode procurar aqui no site do Kaspersky, 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 ok? www.kaspersky. E você vai digitar lá o que é Deep Web e a Dark Web. No site da Kaspersky, você vai digitar o que é a Deep Web e a Dark Web e você vai chegar lá, ok? Olha, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você que você não navegue correndo riscos, não fica se entupindo de porcaria. Isso é um conhecimento que a gente tem que ter para saber em que mundo que nós vivemos. Apenas isso. Muito obrigado pela sua atenção. Curte, compartilha esse vídeo e, mais uma vez, cuidado com as coisas que, ainda que não sejam ilegais, não são boas para a nossa vida. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando.